Queridos, amados amigos e irmãos, que Deus abençoe a todos. Sim, que Deus possa abençoar a sua vida, hoje, amanhã e sempre. Você está aqui na conta da Igreja Apostólica Semeando Unção. Esteja você no TikTok, no Kawaii, no Instagram, no Facebook, no X. Esteja você em todas as plataformas. Você encontra Igreja Apostólica Semeando Unção. E hoje aqui, meus queridos, amados irmãos e amigos, hoje aqui estamos no canal do YouTube Igreja Apostólica Semeando Unção. Vejamos o que possamos entender, compreender o que nós estamos realizando. Estamos fazendo o estudo do Apocalipse. E hoje iremos falar a respeito do Apocalipse capítulo 2. Vamos lá, Apocalipse capítulo 2. Mas antes, vamos ler aqui 2 versículos do capítulo 1. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 19 e o 20. Antes que nós possamos iniciar a leitura, eu gostaria que você seguisse este canal. Aqui embaixo no canal, tem aqui, ó, se inscrever. Se inscreva no canal, deixe seus comentários, compartilhe com os parentes, com os amigos. Talvez esse vídeo aqui agora, esse vídeo que você está compartilhando com os amigos, possa chegar a ter uma pessoa que esteja precisando ouvir essa mensagem. Seja ele seu parente, seja ele seu amigo, não importa. O importante é que você irá compartilhar. Isso sim. Então, muito obrigado a você que está compartilhando esse vídeo. Vamos lá, Apocalipse capítulo 1, versículo 19. Escreve as coisas que tem visto, e as que são, e as que depois dessas hão de acontecer. Está vendo aqui atrás? Apocalipse, o livro de Apocalipse é passado, presente e futuro. O livro de Apocalipse, ele é passado, presente e futuro. Por isso diz assim, escreve as coisas que tem visto, as que são, e as que depois dessa hão de acontecer. O ministério das 7 estrelas que vistes da minha destra, e dos 7 candiçais de ouro, e as 7 estrelas que são os 7 anjos das igrejas, são os 7 anjos da igreja, e os 7 candiçais que vistes são as 7 igrejas. Isso no versículo 20 de capítulo 1. Agora vamos iniciar a leitura do objetivo desse vídeo, que é Apocalipse capítulo 2. Eu li o versículo 1 do versículo 19 e 20 para você entender o que nós iremos falar. Simples e fácil. O objetivo aqui é o capítulo 2. Porque no capítulo 1, o capítulo 1 você já encontra no canal. Nós já temos um vídeo no canal que fala só do capítulo 1. E esse aqui nós iremos falar do capítulo 2. Tudo ok? Então vamos lá. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cantiçais de ouro. Vamos lá. Escreve ao anjo da igreja em Éfeso. Isso diz aquele que tem na sua destra as 7 estrelas, que anda no meio dos 7 cantiçais de ouro. Peraí. Isso diz aquele quem? Vamos lá em Mateus capítulo 28. Vamos para Mateus capítulo 28. Mateus 28 do 18. Vamos para o versículo 18. E chegando-se, Jesus falou, dizendo: eis-me dado todo o poder no céu e na terra. Então, peraí, você ouviu que eu falei de Apocalipse capítulo 2, versículo 1, que diz: eis aqui quem tem o poder e que anda entre os castiçais de ouro. Aí nós procuramos saber quem é ele.
Aí nós voltamos, fomos até Mateus capítulo 28, e aqui está escrito quem é ele. Jesus lhe disse-lhe: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Aqui resume o capítulo 2, versículo 1 de Apocalipse. Simples e fácil. Vamos para Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Conheço as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência, e que não podes sofrer maus, e puseste à prova os que dizem ser apóstolos e não são, e tu o achastes mentirosos. Aí você escuta eu falar de Apocalipse capítulo 2, versículo 2. Aí você fica aí: conheço as tuas obras, sei que não suportam homens maus, e sei que tem colocado às provas os apóstolos e viu que eles são mentirosos, alguns deles é óbvio. Como saber disso? Aí nós damos um pulinho lá em 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. Lá em Samuel, olha o que diz lá em 1 Samuel. Porém o Senhor disse a Samuel: não atentes para a sua aparência, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu tenho rejeitado, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem vê o que está adiante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. Capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. Aqui está a prova. Aqui está a prova do capítulo 2. Mas não vou me contentar. Eu vou para 1 João. 1 João capítulo 4, versículo 16. 1 João capítulo 4, versículo 16. O que está escrito lá? E nós, olha o que diz. 1 João capítulo 4, versículo 16. Vamos ler o versículo 1 primeiro? Que aqui nós conhecemos o amor de Deus. Aqui. E nós conhecemos o amor de Deus, versículo 16 que está dizendo. Agora, vamos para o versículo primeiro logo? Vamos lá. Depois eu leio aqui lá para você. Amados, olha o que diz no versículo 1, do 1 ao 16. Mas vamos ler o primeiro aqui. Amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Aí você lê Apocalipse capítulo 2, versículo 2, fala lá que colocaste às provas alguns homens que diziam ser apóstolos e achaste eles mentirosos. Aí você vai lá para 1 Samuel capítulo 16, versículo 7, Deus fala que não vê a aparência, nem a estatura, nem a riqueza, nem a pobreza, mas sim ele vê o coração. Aí você vai para 1 João capítulo 4 completo, irmão, é o capítulo 4 completo. Não dá para eu ler aqui todos, mas eu li só o primeiro aqui, vamos ficar só no primeiro? Mas você lê o capítulo de 1 João, o capítulo 4 completo, é vários versículos, mas são vários versículos edificantes, que edificam a alma do ser humano. Há mais um primeiro versículo de João, 1 João capítulo 4, versículo 1, amados, não creiais a todo o espírito, mas provai se os espíritos são de Deus, porque já muitos falsos profetas têm levantado no mundo. Aqui, irmão, está uma prova do capítulo 2, versículo 2 de Apocalipse. É simples de entender a Bíblia. A Bíblia é um tesouro, que quando você acha ela, fica simples de entendê-la. Vamos de novo lá. Agora vamos para o capítulo 3, versículo 3. E sofrestes e tens paciência no trabalhaste pelo amor do meu nome, e não te cansaste. E sofreste e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Agora,
Por que os verdadeiros crentes, os verdadeiros filhos de Deus, trabalha pelo amor de Jesus, pelo nome de Jesus, fala de Jesus como um verdadeiro, que Ele é o verdadeiro Deus, fala dele com amor? Por que nós falamos que Jesus veio aqui na terra, habitou entre nós como ser humano, fez-se carne, foi sujeito aos mesmos redimentos, os mesmos sujeitos aos mesmos pecados, às mesmas qualidades, e Ele aqui habitou entre nós e Ele venceu? Ele diz: eu venci, Jesus disse. Mas por quê? É só você dar um pulinho lá em Isaías. É só você ir lá em Isaías, capítulo 41, versículo 13. É só você correr para Isaías, capítulo 41, versículo 13. Porque eu, o Senhor teu Deus, te tomo pela tua mão direita e te digo: não temas, eu te ajudo. Está aqui, ó. Eu tô lendo, mas você está vendo no telão. Quando você lê Apocalipse capítulo 2, versículo 3, e aí você vê, irmãos, que Deus, Ele é bom demais para conosco. E sofreste a paciência, trabalhaste pelo meu nome e não cansaste. Por que nós não cansamos? Porque Isaías está dizendo aqui no capítulo 41, versículo 13: eu te sustento pela mão e te ajudo. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 3, resume-se em Isaías 41. Resume-se em Isaías 41. Então, é simples e fácil de entender a Bíblia. Vamos para o versículo 4 agora. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. Olha que interessante. Tenho, porém, contra ti que deixaste o teu primeiro amor. O que é o primeiro amor? Os religiosos, os maliciosos, os arrogantes, as víboras do mundo, das seitas e das falsas igrejas, essas pragas, usa esse versículo de Apocalipse capítulo 2, versículo 4, para fazer de você escravo, para mandar você dormir à noite, tarde, e acordar cedo, trabalhar feito um animal de carga, para levar para eles o melhor. E eles dizem que se você fazer isso, você está fazendo a obra de Deus. Quando eles mandam vocês para tudo que é lugar, arrancando e sugando o dinheiro dos órfãos e das viúvas, e dizendo que é a obra de Deus. Mas se você olhar aqui para Apocalipse capítulo 2, versículo 4, ele diz que abandonaste o teu primeiro amor. Vamos para a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Mas se você ir para o livro de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5, o que é o primeiro amor? Veja esse versículo de Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de toda a tua força. Eis aqui o primeiro amor. Eis aqui o primeiro amor. A religião, as seitas, as serpentes que rodeia, que rasteja neste mundo, têm mentido e dizendo que as obras da carne é o primeiro amor. O evangelismo nas ruas, nos quarteirões, sugando os dinheiros dos órfãos, das viúvas, saqueando as casas dos órfãos, dos necessitados, com sacrifício de vender casas, com dízimos, com arrecadação de milhares de dinheiro. E dizem que isso é o primeiro amor. Não, irmão. O primeiro amor está aqui, ó.
O primeiro amor está aqui. Deuteronômio, capítulo 6, versículo 5. Aqui é o primeiro amor. E se você não está nesse versículo, significa que o primeiro amor não está com você. Mas eu rogo, eu imploro a vocês, cumpra esse versículo. Rigorosamente ame e realize esse versículo em vossas vidas. Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Isso dá um exemplo do que é Apocalipse. Nós estamos lendo Apocalipse, mas aqui, irmãos, aqui, queridos, no versículo 4 nós falamos primeiro amor. E o primeiro amor está em Deuteronômio capítulo 6, versículo 5. Estamos na leitura do Apocalipse. Vamos para o versículo 5 de Apocalipse 2. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrependa-te, e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a te virei, e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrependerdes. Olha, arrependa-te e volte às primeiras obras. E volte às primeiras obras. Agora, se nós olharmos para João, capítulo 20, vamos lá. Eu amo o livro de João, é muito, edifica a alma, João, mediante ao livro, é óbvio, né? Vamos lá. Disse João, capítulo 20, versículo 27, está aqui atrás de mim. Disse, pois, a Tomé, põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos, e chega a tua mão e ponha no meu lado, e não seja incrédulo, mas crente. E Tomé respondeu e disse-lhe, Senhor meu e Deus meu. Disse Jesus, por que me viste, Tomé? Crestes? Bem-aventurados os que não viram e creram. Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados os que não viram e creram. Apocalipse capítulo 2, versículo 5. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrependa-te e pratica as primeiras obras. Quanto não, brevemente a ti virei e tirarei do seu lugar o teu catiçal, se não te arrepender. Olha, irmãos, amigos, as primeiras obras. As primeiras obras do ser humano tem que ser a fé. Porque sem fé é impossível fazer parte de Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, se você é um religioso e você não analisou se você realmente crê em Deus, você está perdendo tempo. Lembra-te, olha, tinha várias viúvas em Israel, mas nenhuma a elas foi enviado Elias, mas Elias foi enviado para outro lugar. Lembra-te, na época de Eliseu, vários enfermos havia em Israel, mas foi enviado a outro homem de fora, a outro enfermo de fora. Lembra, Senhor, eu não sou digno que entre na minha casa, mas manda-te uma palavra e o meu servo será curado. Aí ele responde, olha, nem mesmo em Israel achei fé como essa. Então, irmãos, Apocalipse capítulo 2, versículo 5, está dizendo a primeira obra. A primeira obra é a fé. Procure analisar a sua fé. Procure analisá-las, purificá-la. Procure entender que sem fé é impossível agradar a Deus. Então, antes que alguém te engane, faça de você um religioso e faça de você um escravo na religião, nas seitas. Porque as serpentes que rodeiam o mundo, que estão rastejando no mundo, ela pega você que não tem fé
E ela usa você para vender a sua casa, e você vende a sua casa e dá para a religião deles. Aí quando você percebe que você não teve fé, que não tem fé, porque só um perturbado para fazer uma coisa dessa, aí você descobriu que você está morando debaixo da ponte, descobriu que você virou um andarilho, mas a sua casa foi dada para uma religião. Por quê? Porque a serpente é maliciosa. Então, antes que alguém destrua você, eis que eu estou aqui para te avisar. Procure purificar a sua fé na santidade da palavra. Aqui o instrumento para purificar a sua fé. A prática da primeira obra é a prática da fé, a fé pura. Eu sou o Senhor e não mudo. Amarás o teu Deus amarás o teu Deus como tudo, e o seu próximo como a ti mesmo. Isso é a primeira fé, é a prática da fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Então, Apocalipse capítulo 2, versículo 5 está dizendo da primeira obra. A primeira obra é a fé. Porque sem a fé em Deus, sem a fé em Jesus Cristo como o único Salvador, aquele que abriu os braços na cruz, é impossível você ver Deus. É impossível. Porque a fé torna real aquilo que não existe. Por isso ela é a primeira obra. A fé torna a existência aquilo que não existe. Por isso ela é a primeira obra. A fé move lugares. A fé move tudo. Um homem com fé, uma mulher com fé em Jesus é maior do que um exército armado. Então a primeira obra é a fé. Vamos prosseguir na leitura. Vamos para o versículo 6. Tens, porém, isto, que odeia as obras dos Nicolaítas, as quais eu também os odeio. Aqui, irmãos, as obras dos Nicolaítas, as pessoas não entendem o significado das obras dos Nicolaítas. Alguns teólogos falam que foi lá o Nicolau que foi ungido lá em Atos. Não foi. Aí outros falam que as obras dos Nicolaítas é as obras da carne, as obras da ganância. Também não é. Porém é um pouco. Aí outros dizem que as obras dos Nicolaítas é aqueles que não cuidam do corpo da igreja, que é o corpo, que come de tudo. Meio complicado, mas não é. Aí você dá um pulinho lá em Lucas, capítulo 9. Você vai para Lucas, cadê Lucas aqui? Achei Lucas, capítulo 9, versículo 23. Aqui está um exemplo do significado das obras dos Nicolaítas. Simples e fácil de entender esse versículo. É simples e fácil de entender Apocalipse capítulo 2, versículo 6. É muito simples de entender. É muito simples. É só você ir lá para Lucas capítulo 9, versículo 23. E dizia a todos, veja que ele disse a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo e tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser levar a sua vida, qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas se qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, salvará. A salvará. Por quê? Que aproveita ao homem granjear o mundo, granjear o mundo todo e perdendo-se ou prejudicando-se a si mesmo. Apocalipse capítulo 2, versículo 6.
versículo 6. Fala, vamos lá, Apocalipse capítulo 2, versículo 6. Tens, porém, isto, que odeias as obras dos nicolaítas, as quais eu também odeio. Aí você fala, mas o que é a obra dos nicolaítas? Um fala que é de Nicolau, que foi ungido em Atos. Outros falam que é a obra da ganância da carne. Outros falam que é heresia, é falcatruas. Aí Aí você vai lá em Lucas capítulo 9. Você é humilde, você é uma pessoa simples. Aí você vai lá para Lucas capítulo 9, versículo 23, 24 e 25. E lá em Lucas 9 fala o quê? Todo aquele que quer se salvar, perdê-la-á. E todo aquele que perder a sua vida por amor a mim, salva-la-á. Todo aquele que quer vir após mim, pegue a sua cruz e siga-me. E isso dá um exemplo, um exemplo de que todos esses homens, essas raposas, essas cobras que existem no mundo, que faz da religião, que faz da igreja, que faz da sua fé um instrumento de ganância, são raposas, são serpentes. Porque Jesus diz, toma sua cruz e siga. Aí vem um incircunciso, aí vem um perturbado, e aí vem uma serpente e diga assim, olha, Jesus disse, toma sua cruz e siga. Aí eu digo, vem da sua casa e traga aqui, sacrifica a Deus. Aí Jesus disse, olha, todo aquele que perder a vida por amor a mim, salva-la. Aí vem a serpente e diga, olha, se você trazer o dízimo, você será abençoado. Se você trazer o dízimo, se você não dar o dízimo, Deus vai te amaldiçoar. Olha a diferença da pregação do evangelho para a pregação dos nicolaítas. A pregação dos nicolaítas é, traga tudo. Fica sem nada, traga tudo para mim. Essas são as pregações dos nicolaítas. As pregações dos nicolaítas é, traga o dízimo. Ei, eu quero o teu dízimo, traga logo. Traga hoje, não deixe para amanhã. As pregações dos nicolaítas é essa. Faça campanhas, passe pela porta estreita, porta longa, porta grande. Passa pelo sal, passa pela rosa, leva a rosa ungida, leva a toalhinha. As pregações dos nicolaítas são essas. Ei, traga nota de 100 dólares, de 100 reais, de 100 euros. Traga ouro, traga prata. As pregações dos nicolaítas são essas. Mas a pregação do evangelho é isso que eu te disse. Deuteronômio, versículo 5, capítulo 6. Simples e fácil. A Bíblia é simples de entendê-la. Basta você crer e acreditar que Deus está falando contigo. Vamos prosseguir na leitura. Apocalipse capítulo 2, versículo 7 agora. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. No paraíso de Deus. Irmãos, dar-me-eis de comer da árvore da vida, que está no paraíso de Deus. A árvore da vida você encontra lá em Gênesis capítulo 2, versículo 9. Gênesis capítulo 2, versículo 9, você encontra Gênesis a respeito da árvore da vida. Mas vamos dar uma leitura aqui, Lucas capítulo 16, versículo 27. Olha o que diz aqui. E disse-lhe ele, rogo-te, pois,
ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Rogo-lhe, Pai, que mande alguém na casa de meu pai, para que os meus irmãos escute a pregação do Evangelho e não venha para cá, para este lugar de tormento. Lucas capítulo 16, versículo 27 e 28. É a história do rico e do Lázaro. A história de Lázaro, que está escrito em Lucas capítulo 16. Aí, para que não venha para esse lugar de tormento, disse-lhe Abraão: tens Moisés e os profetas, ouça-nos. Ouça. E disse-lhe: não, pai, Abraão, mas se alguém dentre os mortos fosse ter com ele, arrepender-se-ia. Porém, ele disse: se não ouve a Moisés e os profetas, tampouco serão persuadidos, ainda que alguém dos mortos ressuscitasse. Essa história que está escrita em Lucas, capítulo 16, versículo 27 e 28, dá um exemplo daqui do que é Apocalipse, capítulo 7, versículo 2, versículo 7. Apocalipse, capítulo 2, versículo 7, diz assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Veja, irmãos, que está escrito assim: quem tem ouvido, ouça o que diz os Espíritos nas igrejas, o Espírito da igreja. Esse versículo aqui é um bolo, é um café preparado numa mesa para os religiosos maliciosos e as serpentes. Porque eles, irmãos, com seus trajes bonitos, colocam um pano aqui, faz a sua barba, os seus cabelos são nas réguas, as suas roupas são as mais belas, os seus sapatos são as melhores marcas, que polido brilha e dá para visualizar o rosto. Eles se vestem bonitos e eles falam: assim diz o Espírito na igreja, trazendo as pessoas a dizer: olha, eu sou o Espírito que diz às igrejas, colocando eles no lugar de Deus. Só que aqui, irmãos, aqui, em Lucas capítulo 16, versículo 26 e 27, dá um exemplo do que é. Dá um exemplo do que é o capítulo 2 e versículo 7 de Apocalipse. Eu vou voltar lá de novo, eu já li para vocês, mas vou voltar. Lucas 16, versículo 27. Disse-lhe: rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa do meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim de que não venha também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: tens Moisés e os profetas, ouça-os. Você entendeu, irmão? Quando o espírito do engano, a serpente, os falsos, chega nas igrejas com suas roupas bonitas e com suas roupas talares, com os tecidos, com os perfumes melhores, e diz assim: eu sou o Espírito da igreja, assim diz, ouça o que o Espírito diz à igreja. Aí você lê
Apocalipse 2, versículo 7, que diz assim. Aí você vai lá para Lucas capítulo 16, versículo 26, 27 e 28. O próprio Abraão, o pai da fé, o próprio Abraão, ele está dizendo lá em Lucas que o Espírito que diz nas igrejas é esta profecia. É este livros, é uma coleção de livros de Gênesis a Apocalipse. Aqui está o anjo da igreja. Aqui está o anjo da igreja, a Bíblia. A Bíblia, irmãos, é o anjo da igreja. A Bíblia, irmão, é que leva você até Jesus. A palavra da Bíblia leva você ao conhecimento da salvação, o conhecimento da vida. E aos homens que estão vivos hoje, que pega esse livro e fala deste livro para você encontrar com Deus, que fala deste livro para você encontrar com Jesus, que fala deste livro para você ser amigo de Jesus, que fala deste livro que Jesus veio ao mundo e no mundo ele se fez carne e habitou entre nós. Que fala deste livro que Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Que fala deste livro em Deuteronômio, amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Que fala deste livro em Samuel capítulo 16, versículo 7, que diz que Deus não vê a aparência, mas sim o coração e a alma. Que fala em 1 João, capítulo 4, versículo 1, provai os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Que fala em Mateus, capítulo 28, que temos que encontrar Jesus como nosso Senhor, amigo e Deus. Aqui, irmãos, mas o que vemos hoje no mundo é totalmente o contrário. O que vemos no mundo hoje, são espíritos enganosos, pulando, gritando, revelando, caindo no chão, se espumando, falando línguas incompreensíveis. O que nós vemos hoje são pessoas pedindo a sua casa, pedindo os seus bens, sugando a sua alma e o seu corpo, fazendo você de escravos. 99% dos religiosos brasileiros são escravos. São escravos de suas doutrinas carnais. São escravos dos religiosos. Se não dá o dízimo, não entra no céu. Se não vender a casa e sacrificar, não vai para o céu. Se não for o teu tudo para o teu tudo de Deus, não vai para o céu. Se não botar a roupa do fio de cabelo até as plantas dos pés, não vai para o céu. Se não fazer a barba, não vai para o céu. São escravos das suas religiões maliciosas, serpentes. Quando Apocalipse capítulo 2, versículo 7, quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Quem é o vencedor? Quem é o vencedor? A Bíblia diz que o vencedor é aquele que faz destes livros, deste livro o seu instrumento para viver, para andar, porque diz, a sua palavra é lâmpada para os meus pés e luz para os meus olhos. É aquele que faz da Bíblia um fundamento para viver. É aquele que faz da Bíblia uma chave para abrir a porta para entrar no paraíso de Deus.
o vencedor é aqueles que crer que Jesus Cristo veio ao mundo e habitou entre nós e abriu os braços numa cruz e disse: está consumado. Como diz lá em Romanos 10, Jesus Cristo é o fim da lei. Jesus Cristo é o cumprimento de tudo e todos. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Estamos no estudo de Apocalipse. Hoje lemos Apocalipse 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Lemos 2 versículos anteriores, mas se você quer saber do capítulo 1 de Apocalipse, no canal da igreja Apostólica Semeando Unção, no canal da igreja, temos o vídeo que fala de Apocalipse capítulo 1. É só você ir no canal, se inscrever, assistir, é tudo gratuito. É tudo gratuito, é só você ir lá e assistir. Um beijo e um abraço do seu irmão e amigo missionário Mandelito. Tchau, meus queridos, que Deus abençoe a todos.